Senhores telespectadores, na nossa frente está uma estátua de bronze. Representa Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, e, como rei de Portugal, Dom Pedro IV. Ele está a falar. Penso que sei a data daquele momento, 9 de janeiro de 1822, e sei o que ele está dizendo. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Esta palavra, fico, foi decisiva no processo da independência brasileira. Fico onde? Fico no Brasil. E fico porquê? Fico porque as Cortes de Lisboa tinham-lhe mandado ordem para ele abandonar o Brasil e regressar a Lisboa. Ele era aqui o regente, o rei já tinha ido para Lisboa, era, portanto, ele quem presidia ao Executivo brasileiro, e agora às Cortes de Lisboa, que entendiam que o governo só podia estar em Lisboa, davam-lhe ordem, venha também para aí. E o príncipe viu-se perante este cruel dilema: ou ser fiel ao rei que era seu pai, ou ser fiel ao Brasil, que era o seu coração. Perante os pedidos que chegaram de toda a parte, ele deu esta resposta: diga ao povo que fico. Esse episódio situa-se no desenrolar de um drama que tinha começado com as invasões francesas em Portugal. Como sabem, nos princípios do século XIX, os franceses, sobretudo o imperador Napoleão Bonaparte, tentaram fazer uma organização nova da Europa, sob a égide francesa, e todos os Estados europeus tinham que estar ou pela França ou pelo grande inimigo da França, que era a Inglaterra. Portugal era um antigo aliado da Inglaterra. Nós éramos aliados da Inglaterra desde o século XIV. Éramos e somos o mais antigo aliado da grande nação inglesa. Bom, e chega ao século XIX, o Napoleão diz: cortem com os ingleses, fechem-lhes os portos, não os deixem aí abastecer os seus navios. Bem, mas o rei de Portugal dizia: mas então são os nossos mais velhos aliados, como é que a gente pode fazer isso? Além disso, havia os interesses. É que já nessa altura, metade de Portugal era o Brasil. Toda a vida portuguesa, o comércio português, a indústria portuguesa, o vinho português, as exportações portuguesas, os estudantes portugueses, o destino português estava abraçado ao Brasil. Já nessa altura havia aquela cantiga do povo: se o mar tivesse varandas, ia-te ver ao Brasil. O Brasil tem na história de Portugal uma importância absolutamente fundamental. E se Portugal fechasse os portos à Inglaterra, como os ingleses eram senhores do Atlântico, eram eles que tinham os melhores navios, só passava no Atlântico quem os ingleses quisessem, se nós nos puséssemos do lado da França, não podíamos vir ao Brasil. Por isso, a diplomacia portuguesa, entre 1700
1792 e 1808, tentou ganhar tempo. Dizia ao Napoleão que está bem, que sim, mas que não sei o quê. E íamos deixando os ingleses chegarem aos portos portugueses, lá os deixávamos meter alimentos, renovar. Bem, foi uma vida, era assim um estar bem com Deus, estar bem com o diabo, até que o Napoleão fartou-se e em 1808 deu ordens a um exército para atravessar a Espanha, ocupar Portugal, banir para sempre a dinastia de Bragança e devenir o pequeno reino de Portugal em 3 fatias. Eu depois lá dizia como eram os donos das fatias. É nessa altura que o rei de Portugal, não posso falar bem em rei porque em 1808 quem governa Portugal é o príncipe herdeiro, príncipe regente Dom João VI, porque a rainha é Dona Maria I, mas a rainha está profundamente doente. A rainha está demente. E, portanto, ela não se dá conta do que se passa e é o Dom João VI, que é um homem feio. E por ser feio têm dito mal dele. Mas a verdade é que é um homem prudente, sensato, que compreende bem as realidades do seu tempo e faz sempre o que é mais prudente que se faça. Quando ele sabe que o exército francês atravessa a fronteira e veio ocupar Lisboa, ele não tem tropas para se defender. Bom, então embarca numa armada que está ancorada no Rio Tejo, embarca ele, a rainha, os ministros, os juízes, os funcionários, os generais, os capitães, os governadores, são milhares, é o Estado português que embarcam serenamente e vêm protegidos sempre por navios de guerra ingleses, vêm para o Brasil. E o Brasil, ele chega aqui em 1809, no janeiro de 1809, chega à Bahia, aliás, depois mudou para o Rio de Janeiro, e esteve aqui em 1809, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nessa altura, em 15, acabam as guerras napoleónicas, Napoleão é um vencido, ele pode perfeitamente voltar à Europa, mas não quer. Só que o Brasil deixa de ser colónia e nasce na Europa e no mundo um país novo, um país em que o imenso fosso do Oceano Atlântico não é fronteira, pelo contrário, em vez de fronteira é caminho. Nasce o Reino Unido de Portugal-Brasil e agora o rei de Portugal chama-se Rei do Reino Unido de Portugal-Brasil. Desse tempo ainda temos na nossa bandeira a esfera armilar. E passa 15, 16, 17, 18, 19, 20. E a presença do chefe do Estado, do governo, aqui no Brasil, provoca um surto de progresso enorme. As cidades, que eram pequenas aldeias, crescem, aumentam, instalam-se aqui os tribunais, cria-se uma escola médica, há estudos superiores, há uma escola de guerra, há uma escola de artilharia. O país começa a ser um grande país moderno. Só que lá em Portugal acontece exatamente o contrário. Claro, como está tudo aqui, lá em Portugal não há governo, há uma junta de regência, enfim, obscura, e no fundo, quem manda são os generais ingleses. É o Beresford. Quem manda é o Beresford. Manda o Beresford. Cada regimento tem um coronel, mas o senhor coronel é inglês, só o tenente-coronel é que pode ser português. Os oficiais estão zangados. Então, que diabo, está tudo em inglês. Então, isto não pode ser. Os oficiais estão zangados. Depois acontece que a Revolução Francesa
está a encher o mundo de ideias novas. Aquela ideia que vinha de há muito tempo, uma ideia muito antiga, de que o rei é rei por vontade de Deus. Foi Deus que escolheu aquele homem para ser rei. Há muita gente que começa a dizer: qual história, qual Deus, qual... Isso é uma história, não tem pés nem cabeça. O rei é apenas o mandatário do povo. Há uma espécie de acordo em que o povo pede àquele homem é um homem como eu, como tu, é um homem igual a todos, e pede àquele homem que governe, porque a gente sabe que não se pode viver sem haver um governo. Bom, portanto, quem é verdadeiro soberano é o povo, não é o rei. É a teoria da soberania do povo. E estas ideias começam a passar de fronteira em fronteira, começa a nascer uma ideia nova. Em vez dos velhos reis absolutos, há agora os reis constitucionais. E essas ideias chegam a Portugal. Em Portugal, a elite pensadora, os licenciados em Coimbra, os clérigos mais ilustrados, os oficiais mais cultivados, os comerciantes mais esclarecidos, pensam que é tempo de Portugal entrar num mundo novo. O rei não é rei absoluto, não é rei pela vontade de Deus, é rei pela confiança do povo. Isto são duas maneiras essencialmente diferentes de ver o Estado. Rei pela vontade de Deus, rei pela confiança do povo. Portanto, já veem, há aqui já duas forças. Os militares são sempre o músculo, estão zangados com o poder dos oficiais ingleses. Os intelectuais, que são a cabeça das revoluções, aspiram a um regime mais moderno, mais europeu, mais contemporâneo. E há uma terceira razão, são os comerciantes. Os comerciantes antigamente viviam todos do comércio com o Brasil, mas agora o rei está no Brasil, eles já não podem mandar os seus navios para aqui, portanto, agora reparem, são três forças: o interesse do comércio, o músculo dos militares, a mente dos ideólogos, três coisas a protestar contra essa história do rei não estar em Lisboa, mas estar no Rio de Janeiro. É claro, quando se reúnem três é a conta que Deus fez, a força dos militares com a força dos bacharéis, com a força dos comerciantes, provoca uma revolução. É a Revolução do Porto, 1822. A Revolução diz: a capital é aqui, a cabeça do reino é aqui, o rei tem que voltar já. Bom, o rei, coitado, pensou, ainda tentou, disse: não, eu estou bem aqui, deixa-me ficar aqui, eu vou mandar antes o meu filho, que é o meu herdeiro, o Dom Pedro, mas as cortes: não, venha, é o próprio rei que a gente cá quer. O rei lá foi vexado, porque quem mandava tudo eram as cortes. As cortes. Eu vim fazer esta fala diante de um quadro que estão a ver atrás de mim, representa nem mais nem menos que uma reunião das cortes. Estão as cortes a discutir. Aqui, deste lado, este grupo, são deputados do Brasil. O Brasil tinha muitos deputados, tinha 70 ou 80 deputados, mas mesmo assim eram menos que os deputados pelos círculos portugueses. Portanto, estavam sempre em minoria. Este quadro mostra-nos uma discussão acalorada. Está em pé um deputado brasileiro, este casaca castanha, está indignado a falar, é o António Carlos, irmão
é um Andrada, um dos irmãos Andrada, e está a discutir com um deputado português, que é o Borges Carneiro. Estão os dois a discutir. Porque, naturalmente, os brasileiros o que é que queriam? Os brasileiros queriam uma plena igualdade. Tanto manda Portugal como o Brasil, vamos fazer uma grande nação, com um pé na Europa, outro pé na América. E essa nação, que tem de permeio Atlântico, vai ser uma das maiores nações do futuro. Esse é o gigantesco plano do arquiteto da independência brasileira, que se chamava José Bonifácio de Andrada e Silva, que é realmente um grande arquiteto de Estados. Esse projeto de manter o Reino Unido, manter uma grande nação moderna, é o primeiro projeto de José Bonifácio. Só que os portugueses não percebem isso. Não percebem. Estes deputados, eles querem as fábricas lá em Portugal, querem naturalmente uma fábrica de queijo lá em Ponte de Lima. Nessa altura ainda não havia fábricas de queijo, mas queriam coisas assim. É uns interesses pequeninos, com os quais comprometeram tudo. Porque, evidentemente, os brasileiros não podiam aceitar ser outra vez transformados em colónia mandada por Lisboa. Porque o governo de Lisboa chegou ao ponto, estas cortes chegaram ao ponto, de dizer que em cada província do Brasil, cada província, aí havia um governo, e esse governo independente só recebia ordens de Lisboa. Devo dizer que isso representava pura e simplesmente a destruição do Brasil. Bom, e aqui no Brasil compreenderam inteiramente isso. Isso não pode ser, não aceitamos isso. Bom, e aqui tinha ficado como regente o príncipe Dom Pedro. Bom, e era o príncipe Dom Pedro que estava, enfim, a conduzir a esperança brasileira. Os brasileiros todos diziam, fique, já que eles não querem um Reino Unido, seja o senhor o primeiro rei do Brasil. Devo dizer que Dom Pedro hesitou. Aquele fico que lhes mostrei há bocadinho é de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E agora vou-lhes mostrar o que aconteceu em setembro. Este é o quadro mais famoso de todo o Brasil moderno. Representa o grito de Ipiranga. Vê aí um cavaleiro que levanta a espada e dá um grito. O grito é este: independência ou morte. Passou-se aqui, eu estou-lhes agora a falar num museu, o Museu Paulista, erguido na própria Colina Sagrada, onde aconteceu esta cena no dia 7 de setembro de 1822. É que entre o fico que caiu em Lisboa de uma maneira terrível, toda a gente protestou, foram sucedendo ofensas, vexamos, os deputados brasileiros foram obrigados a vir-se embora, renunciaram a estar num parlamento em que se discutia tudo, mas nunca se andava para a frente, e aqui aumenta a pressão para que o príncipe regente assuma a chefia desta nova e grande nação que podia ser o Brasil. Ele tinha ido, porque é claro, perante a política de Lisboa, não se costuma dizer isso, mas isto é verdade, perante a política de Lisboa, houve alguns estados do Brasil que estavam com Lisboa, porque é claro, Lisboa dizia que cada estado ia ter um governo independente. Houve outros que não, que estavam com Dom Pedro, diziam, não, o Brasil é uma grande nação, e o Dom Pedro teve que andar por aí a percorrer o país para conseguir a unidade de todos à regência. Esteve em Santos, vinha de Santos para São Paulo,
acompanhado pela sua escolta, quando chegaram dois, a galope, com os cavalos suados, dois oficiais com cartas que chegavam de Lisboa. Essas cartas, ele abriu-as, leu-as, essas cartas davam-lhe ordem para voltar imediatamente e anulavam tudo quanto se tinha feito no Brasil e mais, mandavam considerar traidores os deputados de São Paulo que tinham animado Dom Pedro a proclamar o fico. Não havia ninguém que pudesse assumir e aceitar uma coisa dessas. É claro, Dom Pedro ficou naturalmente profundamente emocionado, mostrou as cartas aos companheiros de escolta e todos foram na mesma opinião. Então ele, aqui neste lugar, exatamente neste lugar, para a sua cavalgada e proclama o célebre grito: independência ou morte. E disse uma outra frase: laços fora. Se reparem bem para o quadro, vêm ali uns cavaleiros a arrancar do braço um laço de seda com as cores azul e vermelha que representava o reino de Portugal, e a deitar fora o laço, porque as novas cores brasileiras eram o verde e o amarelo. 7 de setembro de 1822 foi a partir de então a data considerada da proclamação da independência do Brasil. E o Brasil, que tem um profundo patriotismo, ainda hoje venera essa data. Eu queria lhes mostrar uma pedra, uma pequena pedra, que é um documento emocionante. Isto aconteceu em setembro de 1822. 3 anos mais tarde, aqui o governador de São Paulo mandou colocar exatamente no sítio onde estava o imperador esta pedra, esta pequena pedra, para que o lugar nunca mais se esquecesse. Era uma pedra simples, passados 50 anos mandaram-na meter num cofre de solene, que já aqui, enfim, salienta a importância histórica, e hoje a pedra é o verdadeiro centro espiritual deste Museu Paulista da Universidade de São Paulo. A história do imperador Pedro I não acabou aqui. Ele foi morrer perto de Lisboa, no Paço Real de Queluz, no quarto de Dom Quixote, o mesmo quarto em que tinha nascido. Bom, a história era esta. Depois da independência, havia um forte sentimento nacional brasileiro que não achava bem que o imperador do Brasil fosse ao mesmo tempo rei de Portugal, porque é claro que isso podia conduzir outra vez à união das coroas. E Dom Pedro, por isso, abdica dos seus direitos à coroa portuguesa numa filha, uma menina. É aquela menina que está ali, aquela menina que está daquele lado, Dona Maria. Dona Maria da Glória, porque foi batizada no Rio de Janeiro, na igreja do Outeiro da Glória, aquela igreja que estão a ver. Dona Maria da Glória é, a partir da abdicação, a rainha de Portugal. Fica aqui no Brasil, ela é pequenina, está junto da mãe, dos irmãos. Reparem que a mãe tem ao colo um bebê muito bonito, muito bonito. É o único filho, é o menino Dom Pedro, tem o nome do pai. Passados alguns anos, 9 anos certos,
em 1831, Dom Pedro sabe que, apesar de ter feito a filha rainha de Portugal, em Portugal ela não aceitam, porque o irmão, o Dom Miguel, intitula-se agora rei, renegou tudo quando tinha contratado, porque o Dom Miguel tinha combinado casar com esta sobrinha, mas depois disse que não, e então o imperador Dom Pedro abdica também dos seus direitos à coroa imperial do Brasil, mas agora abdica naquele menino pequeno. Aquele menino pequeno vem a ser o imperador Dom Pedro II. E Pedro I, agora só com o título de Duque de Bragança, vai para a Europa defender os direitos da filha ao já secular trono de Portugal. Vamos encontrá-lo em breve na cidade do Porto, porque a história que se interrompe aqui no Brasil vai começar em Portugal, no cerco do Porto. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.